Feche os olhos por um instante. Antes mesmo de sentir o peso do corpo sobre a cama, antes de a luz do dia tocar suas pálpebras, sinta por um momento o que está aí. Existe uma exaustão que não vem do sono. Um cansaço que parece ter sido herdado do dia anterior, uma névoa sutil que paira sobre a sua consciência antes mesmo que o primeiro pensamento se forme. Talvez seja uma sensação familiar, este peso silencioso, esta dívida energética que sua mente começa a cobrar, assim que você retorna ao mundo desperto. É a frequência do piloto automático, o eco das preocupações de ontem que já se preparam para ditar a melodia de hoje. Você se reconhece nesse lugar, nesse limiar entre o sonho e a realidade, onde a batalha pelo seu dia já começou, travada em silêncio dentro de você. Uma luta para não ser engolido, pela mesma narrativa, pelos mesmos medos, pela mesma sensação de estar um passo atrás da vida que você anseia viver. Você sabe, intuitivamente, que há algo mais disponível para você. Uma outra forma de começar o dia. Uma outra realidade. Mas o caminho para ela parece obstruído por essa estática interna, por essa orquestra neural que, ao despertar, insiste em tocar a mesma música de sempre. A ciência chama isso de rede de modo padrão. A espiritualidade poderia chamar de uma prisão vibracional. E talvez você esteja passando por um momento onde tudo parece sem sentido, onde cada esforço para se sentir melhor parece apenas reforçar a sensação de estar estagnado. Você medita, agradece, visualiza, mas ao acordar, o nó no estômago, o aperto no peito, a ansiedade sem nome ainda estão lá, como se morassem no seu corpo. Eu vejo você. Essa luta é real e ela é sentida. Mas e se eu lhe dissesse que a chave para desmontar essa estrutura não está em lutar contra ela? E se a ferramenta mais poderosa para renovar sua energia, para reescrever a sua realidade quântica, não for um pensamento positivo forçado, mas algo infinitamente mais simples e profundo? A promessa deste nosso encontro não é uma solução mágica, mas a possibilidade de uma virada de chave, de um novo entendimento que pode mudar tudo. A revelação de que o primeiro instante consciente do seu dia contém o poder de definir toda a sua trajetória energética. E se você descobrisse que o que te machuca hoje, essa exaustão matinal, está tentando te mostrar o portal para a sua própria cura? Se essa busca por um novo começo ressoa em sua alma, eu o convido a permanecer comigo. Permita-se explorar essa possibilidade. E se sentir o chamado para aprofundar essa jornada, considere se inscrever para que possamos continuar essa conversa, juntos, encontrando clareza e força interior. Para compreender a origem dessa exaustão, precisamos mergulhar em um território que a ciência e a espiritualidade estão finalmente explorando juntas. Imagine seu cérebro como um jardim incrivelmente complexo. Durante a noite, enquanto você dorme, ele passa por um processo de limpeza e reorganização, mas há certas trilhas, certos caminhos neurais, que foram percorridos tantas vezes que se tornaram estradas largas e pavimentadas. A neurociência chama isso de rede de modo padrão. É a rede que se ativa quando sua mente está em repouso, quando não está focada em uma tarefa específica. E o que ela faz? Ela ensaia, ela repete, ela revisita. Ela acessa o seu catálogo de memórias, preocupações, medos e identidades passadas para construir a sua sensação de eu. Ao acordar, antes mesmo que sua consciência plena retorne, essa rede já está a todo vapor, como uma orquestra que começa a tocar a sinfonia do ontem. A melodia daquela conta que precisa ser paga, a lembrança daquela conversa difícil, a ansiedade sobre o futuro. Você não escolhe conscientemente pensar nisso. É um reflexo, um hábito neural profundo, que define a sua frequência base para o dia antes que você tenha a chance de escolher diferente. Espiritualmente, poderíamos chamar isso de uma prisão vibracional, um campo energético criado por pensamentos e emoções repetidos que se solidificou ao seu redor. Você acorda dentro dessa frequência, e ela se torna a lente através da qual você experiencia a realidade. É por isso que o esforço para pensar positivo muitas vezes parece uma batalha perdida. Você está tentando plantar uma pequena flor de esperança no meio de uma estrada de asfalto endurecido. A semente não tem onde criar raiz. E essa dissonância não é apenas mental. Ela se manifesta no corpo. Seu corpo escuta tudo que sua alma sussurra, e ele guarda as memórias de cada estresse e de cada medo não processado.
Quando você acorda com aquele nó no estômago, aquele aperto no peito, essa não é uma sensação imaginária, é a sua biologia respondendo à sua espiritualidade. É a memória celular do modo de sobrevivência sendo reativada. A ciência da coerência cardíaca nos revela algo profundo. O campo eletromagnético gerado pelo coração é milhares de vezes mais potente que o campo gerado pelo cérebro. Isso significa que a sua frequência dominante, a energia que você realmente emite para o universo, não nasce de um pensamento lógico. Ela nasce de um sentimento corporal. Você pode repetir 1000 vezes a afirmação "eu sou paz", mas se o seu coração está batendo no ritmo do medo, se seus órgãos guardam a tensão da ansiedade, a frequência que o universo recebe é a do medo. A verdadeira manifestação começa na inteligência do corpo, não na lógica da mente. E aqui reside a primeira grande virada de chave, o primeiro insight que pode começar a desmontar essa estrutura. Você não pensa para sentir. Você sente para pensar. Tentar forçar um estado de gratidão com a mente enquanto seu corpo vibra em alarme é como gritar com uma orquestra desafinada para que ela toque em harmonia. A mudança precisa acontecer primeiro no instrumento, não na partitura que você tenta impor a ele. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável, mas absolutamente necessária. E se a própria busca pela cura, a própria rotina matinal que você construiu com tanto esmero, for parte do problema? Você acorda e, sentindo o peso da ansiedade, imediatamente começa seu ritual. A meditação para silenciar a mente. O diário de gratidão para forçar o foco no positivo. A visualização do dia perfeito. São ferramentas poderosas, sem dúvida. Mas como você as está usando? Existe um conceito na psicologia chamado evitação experiencial. É o ato sutil e muitas vezes inconsciente de usar práticas positivas para fugir de emoções desconfortáveis. Sua rotina matinal pode ter se tornado uma forma altamente sofisticada de reprimir o que você realmente sente. Um escudo de positividade que, em vez de curar a ferida, apenas a cobre, impedindo que ela respire e cicatrize. Essa é a dor da espiritualidade performática. A angústia silenciosa de seguir um roteiro perfeito, mas sentir que a alma continua desconectada. A frustração de fazer tudo certo, e ainda assim se sentir estagnado. E aqui está a revelação que pode transformar tudo. O propósito de uma prática matinal não é se sentir bem. É se sentir por inteiro. Não é sobre substituir a ansiedade pela calma, mas sobre ter a coragem de acolher a ansiedade com consciência. A verdadeira força vibracional, o verdadeiro poder de cocriação, não vem da negação da sua sombra, mas da sua integração à luz. Imagine que suas emoções são como crianças dentro de uma casa. A ansiedade, o medo, a tristeza, são as crianças assustadas e barulhentas no porão. A espiritualidade de evitação é o ato de trancar a porta do porão, aumentar o volume da música na sala e tentar meditar em paz, fingindo que os gritos não existem. A verdadeira consciência, a verdadeira cura, é pegar uma lanterna, descer as escadas, sentar-se no chão com essas crianças e perguntar com compaixão: o que vocês estão sentindo? Eu vejo vocês. Eu estou aqui. Nesse ato de aceitação, a resistência se dissolve. E é a resistência, não a emoção em si, que drena a sua energia vital. A renovação energética não vem do silêncio forçado, mas da harmonia que nasce quando todas as vozes internas são, finalmente, ouvidas e acolhidas. Com essa nova compreensão, podemos agora olhar para o ato de criar uma nova realidade de uma perspectiva completamente diferente. Muitos de nós fomos ensinados a usar a manhã para perseguir nossos desejos. Nós visualizamos o que queremos, pedimos ao universo, planejamos os passos para alcançar nossos objetivos. Isso nos coloca em um estado de caçador. A energia é a do esforço, da luta, da perseguição. E essa vibração, sutilmente, comunica ao universo a ausência daquilo que buscamos. Você não pode vibrar falta e atrair abundância. É uma impossibilidade quântica. O grande mestre da manifestação, Neville Goddard, não falava sobre a lei da atração, mas sobre a lei da assunção. A diferença é sísmica. Você não atrai o que você quer. Você atrai, ou melhor, você experiencia o reflexo do que você é. A manifestação é um espelho do seu estado de ser, não da intensidade do seu desejo.
E aqui está o ponto de virada definitivo. Amanhã não é o momento de planejar como você vai conseguir algo. É o momento de sentir como é já ter conseguido. O seu cérebro e o seu sistema nervoso não fazem distinção entre uma experiência real vivida no mundo exterior e uma experiência imaginada com riqueza sensorial e emocional. Ao gerar o sentimento do desejo já realizado, você começa a reescrever seus caminhos neurais e a ajustar sua frequência corporal para corresponder a essa nova realidade. Você colapsa a onda de probabilidade quântica. Você não está mais pedindo por um futuro. Você está vivendo nesse futuro agora, a partir do seu interior. Pense nisso como um ator que recebeu o papel da sua vida. Amanhã é o seu camarim. Você não entra no palco esperando se tornar o personagem durante a peça. Você estuda, você ensaia e antes de a cortina subir, no silêncio do seu camarim, você já é o personagem. Você sente como ele sente, respira como ele respira. Seu dia é o palco. Pare de pedir pelo papel, assuma o papel. Se este momento de clareza, esta semente de uma nova possibilidade está fazendo sentido para você em um nível profundo, talvez seja um sinal para se aprofundar ainda mais nesta jornada de autodescoberta. Considere deixar seu like para que essa mensagem possa encontrar outras almas que também buscam por ela. Agora, com essa consciência, olhemos para o ambiente imediato onde essa transformação precisa ocorrer. O seu quarto. E para o objeto que, para muitos de nós, se tornou o maior ladrão de frequência da era moderna. O celular. Aquele gesto quase automático de estender a mão para a mesa de cabeceira, antes mesmo de se conectar consigo mesmo, é um ato de autossabotagem de proporções imensas. O que acontece em um nível neurocientífico é um sequestro da sua química cerebral. Ao acordar, seu cérebro está em um estado altamente sugestionável, transitando das ondas θ, do sonho e do subconsciente, para as ondas alfa, da calma e da criatividade. É o solo mais fértil do seu dia. O celular, com seu fluxo infinito de notificações, e-mails e notícias, oferece picos de dopamina baratos e rápidos. Isso treina seu sistema nervoso a buscar validação externa e a operar em um estado de alerta superficial desde o primeiro minuto. Ele literalmente mata a sua capacidade de cultivar os estados internos profundos de presença, intenção e paz, que são necessários para a verdadeira criação. Mas a revelação chocante não é apenas que o celular faz mal. É que ele representa um ato de terceirização da sua realidade. No momento em que você pega o aparelho, você entrega o pincel da sua consciência para que algoritmos, as urgências de outras pessoas e a energia coletiva do mundo pintem a tela do seu dia. Você abre mão do seu poder de criador no momento mais potente das suas 24 horas. Sua mente pela manhã é um solo sagrado recém-arado e fértil. Cada notificação, cada e-mail, cada postagem é uma semente de erva daninha que outra pessoa está plantando no seu jardim. Você pode passar o resto do dia exausto tentando arrancar essas ervas daninhas, ou pode simplesmente, como um ato de soberania energética, escolher construir uma cerca e proteger o seu solo, permitindo que apenas as sementes da sua própria intenção possam germinar ali. Em vez de buscar a tecnologia externa, somos convidados a redescobrir a tecnologia espiritual mais avançada e antiga do planeta: os elementos. Há um cansaço que vem da profunda desconexão com a natureza, de viver sob luzes artificiais e dentro de caixas de concreto. É uma angústia da alma que sente falta de algo primordial, um desequilíbrio que nenhuma técnica mental consegue resolver completamente. A biofísica e a neurociência moderna estão agora validando o que as tradições ancestrais sempre souberam. A exposição à luz solar, especialmente nos primeiros 30 minutos após acordar, não é apenas um gesto poético. É um comando biológico que regula seu ritmo circadiano, otimizando a produção de cortisol para lhe dar energia e de serotonina para estabilizar seu humor. A água, sendo o principal condutor elétrico do seu corpo, literalmente ajusta a sua capacidade de manter e transmitir frequências energéticas. A hidratação matinal é uma recalibração do seu sistema. A grande revelação é esta: a renovação energética não é algo que você precisa fabricar do zero, através de um esforço mental hercúleo. É algo que você permite, ao se realinhar com os ritmos e as frequências da própria Terra. Pense em si mesmo como uma planta de interior. Você pode ter a melhor terra e o vaso mais bonito. Mas se for privado de água e luz,
você inevitavelmente murchará. Muitos de nós estamos buscando por fertilizantes espirituais cada vez mais complexos, quando, na verdade, estamos apenas desidratados e vivendo na sombra. A solução mais profunda é muitas vezes a mais simples: voltar ao básico. A natureza é a fonte de energia original. E isso nos leva à percepção do próprio tempo. Talvez a dor mais universal da vida moderna seja a tirania do relógio. A sensação de acordar e já estar atrasado, correndo contra uma lista de tarefas que parece infinitamente maior do que o dia que se estende à sua frente. Essa pressa não é apenas um sentimento, é uma frequência. Uma frequência que comprime a realidade e garante um dia de estresse, reatividade e a sensação constante de estar um passo atrás. O que a física quântica e a neurociência nos sugerem é que o tempo não é uma constante externa e objetiva. É uma experiência construída internamente, momento a momento, pela nossa percepção. Em estados de medo, estresse e ansiedade, o cérebro percebe o tempo como algo que acelera e escapa por entre os dedos. Em estados de presença, calma e fluxo, o tempo se expande. A sua manhã, portanto, não apenas inicia o seu dia, ela define em qual linha temporal você irá operar. E aqui está a verdade contraintuitiva final deste nosso encontro. Para ter mais tempo, você precisa agir com mais calma. A pressa matinal é um ato de autossabotagem quântica. Ao iniciar o dia em um estado de urgência, você sintoniza seu campo vibracional com a frequência da escassez de tempo, e o universo, como um espelho fiel, reflete essa realidade de volta para você. Imagine que o seu dia é uma peça musical. A ansiedade matinal é como tentar tocar uma sinfonia complexa na velocidade de uma metralhadora. O resultado não é música, é apenas ruído. A presença, cultivada nos primeiros e preciosos momentos do dia, é o ato de encontrar o andamento correto, o ritmo gracioso que permite que cada nota, cada evento e cada interação se desdobre em seu tempo perfeito, criando não uma cacofonia de estresse, mas uma melodia de fluxo e sincronicidade. A chave para desdobrar o tempo não está em correr mais rápido, mas em ancorar mais profundamente no único ponto de poder que você realmente possui: o agora. Mas como podemos, na prática, tecer todos esses fios de clareza em uma tapeçaria coerente que transforma não apenas a nossa manhã, mas a totalidade da nossa vida? A clareza sem ação é apenas uma bela paisagem observada à distância. É a informação que ilumina a mente, mas não aquece a alma nem move o corpo. Agora, entramos no laboratório do alquimista. O seu laboratório interior, onde a compreensão se torna prática, e a prática se torna a sua nova realidade. A primeira ferramenta que você usará para transmutar o chumbo da exaustão matinal no ouro da sua energia renovada é a calibração do silêncio. Antes mesmo que a primeira história, a primeira preocupação ou a primeira memória do dia anterior se forme, você introduzirá uma pausa quântica. Por 60 segundos, apenas 60 segundos, você se tornará a testemunha neutra. Sem esforço, sem luta, apenas observe. Observe a forma como a luz filtra através da cortina, pintando formas sutis na parede. Sinta a textura do lençol contra sua pele. Ouça os sons distantes que chegam até você, o murmúrio da cidade despertando ou o canto de um pássaro. Não dê nomes. Não julgue. Não se apegue a nada. Por este minuto sagrado, você está ensinando ao seu cérebro e ao seu sistema nervoso uma verdade fundamental: a consciência precede o pensamento. Você existe antes da sua história. Você é o espaço onde os pensamentos acontecem, não os pensamentos em si. Para que este ensinamento se ancore em sua alma, imagine a sua consciência como um lago perfeitamente sereno ao amanhecer. A superfície é um espelho de cristal, refletindo o céu infinito. Cada pensamento é uma pedra jogada em sua superfície. O piloto automático, a rede de modo padrão, é o hábito de começar o dia atirando uma rocha de ansiedade na água, criando ondas turbulentas que agitam todo o lago e turvam a sua clareza pelo resto do dia. A prática da testemunha neutra é o ato de sentar-se à beira deste lago em silêncio. Você observa a água. Você sente a sua calma. E então, com plena intenção, você escolhe a primeira pedra. Talvez seja uma pequena e lisa pedra de gratidão pela cama quente, ou pelo simples fato de estar respirando. Ao jogá-la suavemente na água,
As ondas que ela cria são suaves, harmoniosas, expandindo a beleza em vez de perturbá-la. A escolha que define toda a sua realidade quântica não está na pedra que você joga, mas na sua decisão de pausar, de respirar e de escolher com consciência, a partir do silêncio. Mas o que acontece quando o silêncio da mente encontra o ruído do corpo? Pois a sua mente pode encontrar essa quietude, mas o seu corpo guarda as partituras das sinfonias de estresse do passado, aquele nó no estômago, aquele aperto no peito. É a sua biologia tocando a música de ontem. A segunda ferramenta do alquimista é a sua própria respiração, usada não para acalmar a mente, mas para afinar o corpo. É a respiração de coerência corporal. Antes de seus pés tocarem o chão ainda deitado, coloque uma ou ambas as mãos sobre o centro do seu peito, sobre o seu coração. Feche os olhos, e por 3 minutos respire de forma lenta, suave e profunda. Mas aqui está o segredo. Imagine que o ar não entra pelo seu nariz ou pela sua boca, mas que ele flui diretamente para dentro e para fora do seu coração. Sinta, com a sua imaginação e a sua intenção, o espaço no seu peito se expandindo a cada inspiração e se suavizando a cada expiração. Você não está tentando pensar em paz. Você não está afirmando a calma. Você está gerando fisicamente no campo eletromagnético mais poderoso do seu ser, a frequência da paz. Você está convidando a inteligência do seu coração a liderar a orquestra do seu sistema nervoso. A metáfora para esta prática é a do seu corpo como um instrumento musical de valor inestimável, talvez um violoncelo antigo. Cada dia de estresse, cada noite mal dormida, cada preocupação não processada sutilmente desafina suas cordas. Acordar e imediatamente começar a tocar a música do dia com suas demandas e tarefas, é como exigir que este instrumento desafinado produza uma melodia harmoniosa. O resultado será sempre dissonante, estridente e exaustivo. Amanhã não é o momento de começar o concerto. Amanhã é o momento de afinar o instrumento. A respiração de coerência corporal é o ato de pegar o diapasão da sua própria alma. Com cada respiração lenta e centrada no coração, você ajusta suavemente cada corda. Uma de cada vez. Você traz seu corpo de volta à sua vibração original de equilíbrio e bem-estar. Somente quando o instrumento está afinado, a música da sua intenção mais elevada pode soar clara, ressonante e poderosa no universo. Mas e se a própria busca por essa harmonia for uma forma sutil de evitar as notas mais sombrias que também fazem parte da sua canção? Aqui reside uma das armadilhas mais sutis da jornada espiritual. A angústia silenciosa de fazer tudo certo e ainda se sentir errado. A espiritualidade performática. A terceira ferramenta do nosso laboratório é um ato de coragem radical. É o check-in da sombra honesta. Ao acordar, depois da sua pausa de silêncio, e talvez durante a sua respiração de coerência, em vez de imediatamente se forçar a sentir gratidão ou amor, você fará uma pergunta simples e honesta. O que meu corpo está sentindo agora que minha mente espiritual prefere ignorar? Há um eco de medo no meu estômago. Há um peso de tristeza nos meus ombros. Há uma faísca de raiva na minha mandíbula. Não tente consertar. Não julgue. Não se apresse em transmutar. Apenas reconheça. Diga internamente com a compaixão de um amigo querido: eu vejo você, medo. Eu sinto você, tristeza. Você tem permissão para estar aqui. Neste ato de aceitação incondicional, a resistência que drena 90% da sua energia simplesmente se dissolve. A cura não está em lutar contra a escuridão, mas em acender uma luz para vê-la com clareza. Imagine que todas as suas emoções, as luminosas e as sombrias, são como crianças vivendo juntas em uma grande casa que é o seu ser. A espiritualidade de evitação, a positividade forçada, é o ato de pegar as crianças barulhentas, assustadas ou zangadas, trancá-las no porão, e então subir para a sala de estar, colocar uma música suave, e tentar meditar em paz, fingindo não ouvir os gritos e as batidas na porta. A paz que se consegue assim é frágil, superficial e exaustiva de manter. A verdadeira consciência, a verdadeira renovação energética, é o ato de um pai ou mãe amoroso. Você pega uma lanterna, desce as escadas do porão, abre a porta, senta-se no chão com essas crianças e diz: eu estou aqui. Eu estou ouvindo. O que vocês precisam me dizer?
A harmonia verdadeira não nasce do silêncio forçado de algumas vozes, mas da integração de todas as vozes em um coro unificado. E é a partir deste lugar de totalidade, e não de negação, que podemos começar a criar o novo. Com essa base de integridade emocional, agora podemos nos voltar para a criação do futuro, mas aqui, precisamos de outra mudança de paradigma. A exaustão de perseguir os seus desejos, de tentar manifestar algo que sempre parece estar um passo à sua frente. A quarta ferramenta é a mudança da lei da atração para a lei da assunção. É o script sensorial do eu realizado. Ainda na cama, de olhos fechados, pare de visualizar o que você quer alcançar. Em vez disso, comece a sentir o que você já é. Assuma o estado de ser da pessoa que já vive a realidade que você deseja. Não pense em como seria ter saúde perfeita. Sinta como o ar entra e sai dos pulmões de um corpo vibrante cheio de energia. Qual é a primeira sensação nos seus ombros agora que estão completamente livres do peso da dívida financeira? Como seu coração bate, com um ritmo calmo e seguro, no peito da pessoa que finalmente encontrou um amor profundo e recíproco. Não veja a cena de fora. Viva a cena de dentro. Habite esse estado por 5 minutos. Sinta-o em cada célula. Você está reescrevendo seus caminhos neurais e ajustando sua assinatura energética para corresponder a um futuro que já existe como uma possibilidade no campo quântico. Pense em si mesmo como um ator que acabou de receber o papel da sua vida. A sua manhã é o seu camarim. Um ator medíocre lê as falas e espera que a emoção apareça quando ele estiver no palco, sob as luzes. Um grande ator faz o trabalho no camarim. Ele estuda o personagem, ele encontra sua motivação, ele ajusta a sua postura, a sua respiração. Antes mesmo de a cortina subir, no silêncio e na privacidade do seu camarim, ele não está mais fingindo ser o personagem, ele é o personagem. O seu dia é o palco. O universo é a sua plateia. Pare de passar a manhã pedindo pelo papel. Use a manhã para assumir o papel. Sinta-o, respire-o, seja-o. E então simplesmente entre no palco da sua vida, e permita que a realidade se reorganize ao redor da sua nova identidade. Mas existe um ladrão moderno e sorrateiro que espera no seu camarim, pronto para roubar o seu papel antes mesmo de você tê-lo assumido. Este ladrão de frequência está provavelmente a menos de 1 metro de você agora mesmo. O seu celular, aquele gesto quase inconsciente de estender a mão e se conectar com o mundo antes de se conectar consigo mesmo, é o maior ato de autossabotagem da sua arquitetura de manifestação. A quinta ferramenta é um ato de soberania energética. É a regra inegociável da primeira hora sagrada. Na primeira hora do seu dia, desde o momento em que você acorda, nenhum aparelho eletrônico é tocado. Este não é um tempo vazio a ser preenchido. É um espaço sagrado a ser protegido. Um tempo para o silêncio, para a respiração, para a hidratação, para o contato com a luz do sol, para o diário, para estar consigo mesmo. Ao fazer isso, você não está apenas evitando a dopamina barata e a reatividade. Você está fazendo uma declaração poderosa ao universo. Eu sou o criador da minha realidade. A minha energia é a primeira prioridade. Eu pinto a primeira pincelada na tela do meu dia. Sua mente ao amanhecer é um solo sagrado. Imagine um jardim fértil recém-arado pela noite de sono, pronto para receber as sementes mais puras da sua intenção. Cada notificação, cada e-mail, cada manchete de notícia, cada postagem em uma rede social, é uma semente de erva daninha que outra pessoa ou um algoritmo está plantando no seu jardim. E você pode passar o resto do seu dia exausto, em um esforço hercúleo para arrancar essas ervas daninhas uma por uma, tentando recuperar um pouco de paz. Ou você pode, como um ato de sabedoria simples, escolher construir uma cerca ao redor do seu jardim, na primeira hora do dia. Uma cerca de silêncio e presença, protegendo o seu solo sagrado para que apenas as sementes que você escolhe conscientemente, as sementes do seu eu realizado, possam germinar e florescer ali. E para nutrir essas sementes, nos voltamos para as tecnologias mais antigas e poderosas que existem. Existe um cansaço que nenhuma meditação consegue curar, uma angústia que nenhuma afirmação consegue aliviar. É o cansaço da desconexão com a própria vida, com os elementos que nos criaram. A sexta ferramenta do alquimista é o ritual dos elementos, uma redescoberta da sabedoria que a ciência moderna agora valida.
A primeira parte do ritual é com a água. Comece o seu dia bebendo um copo de água, mas não o faça de forma automática. Faça-o com presença total. Sinta o peso do copo na sua mão. Sinta a temperatura da água na sua boca. Ao engolir, imagine este líquido puro e condutor de energia, purificando cada célula, hidratando o seu sistema, preparando o seu corpo para ser um canal claro para a energia do universo. A segunda parte é com o fogo do sol. Vá até uma janela, ou, se possível, saia ao ar livre por 5 minutos. Exponha seu rosto, suas mãos, sua pele à luz do sol da manhã. Não faça nada. Apenas receba. Apenas absorva. Sinta a frequência da luz solar recalibrando seu ritmo circadiano, ativando sua biologia e nutrindo seu campo energético. Pense em si mesmo mais uma vez como uma planta de interior. Você pode ter a terra mais rica e o vaso mais bonito. Você pode receber as palavras mais encorajadoras. Mas se você for privado de água e luz, você inevitavelmente murchará, não importa o quão forte seja a sua vontade de crescer. Muitos de nós, em nossa busca espiritual, estamos procurando por fertilizantes cada vez mais complexos, por técnicas exóticas e mantras secretos, quando na verdade estamos apenas profundamente desidratados e vivendo na sombra. A renovação energética mais profunda não é algo que você precisa fabricar com esforço. É algo que você permite, ao se realinhar com as fontes de energia primordiais. Volte ao básico. Beba água. Absorva a luz. A natureza é a fonte original, e você é parte dela. E ao se reconectar com o ritmo da natureza, você pode, finalmente, curar a sua relação com o tempo. A dor final que precisamos transmutar é a tirania do relógio. A sensação de acordar e já estar atrasado, correndo contra uma lista de tarefas que comprime a sua alma. A sétima e última ferramenta é a âncora do agora eterno. É uma prática para desdobrar o tempo. Escolha uma única e simples atividade matinal. Pode ser o ato de preparar o seu chá ou café. Por esses poucos minutos, execute esta tarefa com uma atenção tão plena, tão total, que o resto do mundo, com suas pressas e demandas, simplesmente desaparece. Sinta o peso da xícara na sua mão. Sinta o aroma do pó de café. Ouça o som da água quente sendo derramada. Observe a cor, a fumaça. Por esses minutos, esta é a única realidade que existe. Você está, deliberadamente, treinando o seu cérebro e o seu sistema nervoso a se ancorarem profundamente no presente, o único lugar onde o tempo se expande e o fluxo acontece. Imagine que o seu dia é uma peça musical, uma sinfonia complexa e bela. A ansiedade matinal, a pressa, a reatividade, são como tentar tocar esta sinfonia na velocidade de uma metralhadora. O resultado não é música. É apenas ruído, cacofonia, estresse. A presença, cultivada através destas práticas, é o ato do maestro que encontra o andamento correto. O ritmo gracioso e poderoso que permite que cada nota, cada evento, cada interação, se desdobre em seu tempo perfeito. A prática da âncora no agora é encontrar este ritmo. Ao fazer isso, você não está perdendo tempo. Você está criando tempo. Você está sintonizando a sua frequência com a linha temporal do fluxo, da sincronicidade e da graça. E se a dor que você sente hoje, essa exaustão, essa pressa, for o portal para a vida que você sempre buscou, uma vida vivida não no tempo do relógio, mas no ritmo da alma. Se esta jornada de transformação ressoa com você, se você sente que é hora de se tornar o alquimista da sua própria vida, eu o convido a se juntar a esta comunidade, a compartilhar suas experiências nos comentários abaixo, para que possamos continuar a crescer juntos. Você realizou o ritual. A sinfonia de silêncio, respiração e intenção preencheu o seu espaço sagrado da manhã. O instrumento do seu corpo foi afinado. O papel do seu eu realizado foi assumido no camarim da sua consciência. Há uma calma e uma ressonância de paz que talvez você não sentisse há muito tempo. Mas então, a porta do seu santuário interior se abre para o mundo. Para o trânsito, para os e-mails, para as expectativas, para as interações com pessoas que ainda vibram na frequência do ontem. A pergunta que ecoa na alma é: e agora? Como levar este estado de ser para além da soleira do seu quarto?
Como impedir que a dissonância do mundo desafine novamente o seu instrumento? A verdade é que a sua prática matinal não é uma vacina contra a vida. É o seu treinamento. Ela não constrói muros para te proteger do mundo, ela fortalece o seu centro para que você possa caminhar pelo mundo sem se perder. A integração não é um esforço, é uma permissão. A permissão para que o seu novo estado de ser se torne a sua nova resposta padrão. O seu antigo eu, a sua antiga rede neural, não desaparece da noite para o dia, ele irá testá-lo. Haverá momentos em que um gatilho antigo, uma palavra, um evento, irá puxá-lo de volta para a velha reatividade. E neste momento, a sua mente irá sussurrar a história do fracasso. Ela dirá: viu? Não funcionou, você voltou a ser o mesmo de sempre. Esta é a armadilha final do ego. A crença de que a transformação precisa ser uma linha reta e ascendente. A verdadeira integração acontece precisamente nesses momentos de teste. Não ao evitá-los, mas ao responder a eles de uma nova maneira. Quando o gatilho surgir, a sua missão não é lutar contra ele. É lembrar-se. É pausar por um único ciclo de respiração. E, nesse espaço de um segundo que você criou, colocar a mão sobre o coração, mesmo que simbolicamente, e reconectar-se com a frequência que você cultivou pela manhã. Você não precisa resolver o problema externo, você só precisa retornar ao seu centro interno. Cada vez que você faz isso, você enfraquece a velha estrada neural da reatividade e fortalece o novo caminho da consciência. Você não está falhando. Você está reescrevendo o seu cérebro, uma resposta consciente de cada vez. E então como você saberá que está funcionando? Como você mede o progresso em um caminho que é invisível aos olhos? A conquista não se revela em um grande milagre que desce dos céus. Ela se revela nos sussurros, nas pequenas evidências que começam a pontilhar o seu dia. A sua tarefa agora é se tornar um detetive de milagres na sua própria vida. Um colecionador de evidências da sua própria transformação. A conquista não é ganhar na loteria. A conquista é receber uma conta inesperada e perceber que o pânico que costumava tomar conta do seu corpo foi substituído por uma calma inexplicável, uma confiança de que a solução irá aparecer. A conquista não é encontrar a alma gêmea amanhã. É olhar para si mesmo no espelho e sentir uma onda de aceitação e amor próprio onde antes só havia crítica. É o momento em que alguém diz algo que normalmente o feriria profundamente, e você observa a emoção surgir e passar por você como uma nuvem no céu, sem se identificar com ela. Essas não são coincidências. São física. São a prova de que o seu campo energético está se tornando mais coerente, mais estável. São as sincronicidades que começam a aparecer. A música que toca no rádio com a resposta exata que você precisava. O amigo que liga no momento em que você pensava nele. O livro que cai da prateleira aberto na página certa. O universo não está te enviando sinais de fora. O universo está espelhando a clareza que agora existe dentro de você. Cada uma dessas pequenas evidências é um feedback do campo quântico, dizendo: continue, eu estou ouvindo. A sua nova frequência está sendo recebida. Você não está mais apenas pedindo por uma nova realidade pela manhã. Você está vivendo nela, respirando-a, e ela, por sua vez, está começando a se moldar ao seu redor, de maneiras sutis, mas inegáveis. A sua única tarefa é notar, é reconhecer, é dizer internamente, um obrigado, um danke, validando a sua própria magia, o seu próprio poder de criador. E se a verdadeira prova da sua transformação não for a ausência de desafios no seu caminho, mas a sua nova e crescente capacidade de caminhar por entre eles, ancorado em uma paz que agora você sabe que não vem de fora, mas que floresce, incansavelmente, de dentro para fora. E assim, chegamos ao coração desta jornada. Olhando para trás, para o ponto onde começamos, naquele limiar entre o sonho e o despertar, sentindo o peso de uma exaustão que não tinha nome. Aquela dor não era um erro no seu sistema. Não era um sinal de que você estava quebrado. Era um chamado. Um convite sagrado da sua alma para voltar para casa. A jornada que fizemos juntos não foi sobre adicionar mais uma camada de esforço à sua vida, mais uma tarefa à sua rotina matinal. Foi sobre a arte sagrada da subtração. Sobre remover o que não é seu, para que a sua verdadeira essência pudesse finalmente respirar.
Nós não aprendemos a lutar contra os pensamentos. Nós aprendemos a honrar o silêncio que existe antes deles, descobrindo que nossa consciência é o lago, e não as pedras que o perturbam. Nós não aprendemos a consertar o corpo. Nós aprendemos a ouvi-lo, a afiná-lo como um instrumento precioso, compreendendo que a frequência da cura não nasce na mente, mas reverbera a partir do coração. Nós não aprendemos a banir a nossa sombra. Nós aprendemos a nos sentar com ela, a acolher todas as nossas partes com compaixão. Percebendo que a verdadeira luz não vem da negação da escuridão, mas da sua corajosa integração. Nós paramos de perseguir o futuro, e aprendemos a assumi-lo, a habitá-lo em nosso ser, no camarim sagrado da nossa manhã, entendendo que o universo não responde ao que queremos, mas espelha o que já somos. E nós construímos uma cerca de soberania ao redor do nosso solo sagrado, protegendo-o dos ladrões de frequência, reconectando-nos com a sabedoria simples e poderosa da água e do sol. No final, a grande verdade que emerge de todas estas práticas é uma só. Sua renovação energética, sua nova realidade, não é algo que você constrói com as mãos do esforço, é algo que você permite que floresça a partir do solo do seu ser. A sua vida não é uma batalha a ser vencida, é uma melodia a ser sentida. E o seu único trabalho a cada amanhecer não é se preparar para a luta. É simplesmente se lembrar da música. A jornada, portanto, não termina quando este vídeo se encerra, ela começa verdadeiramente no próximo nascer do sol. Naquele momento de silêncio puro, quando você estiver mais uma vez na fronteira entre os mundos, entre a consciência e o sonho, você agora detém a chave. Você compreende a arquitetura da sua própria criação. A exaustão que o trouxe até aqui não era o seu inimigo. Era o guardião no portão, o mestre disfarçado que o forçou a procurar por uma porta que sempre esteve aberta, esperando por você. Agora, o caminho está livre. E a única pergunta que resta, a pergunta que ecoará não da minha voz, mas da sua própria alma é esta. Sabendo que o seu primeiro momento consciente não é para planejar o seu dia, mas para se lembrar do seu poder, que realidade você se dará a permissão de viver, a partir de agora?